seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a porção que nós temos até o momento. Como os irmãos sabem, nós estamos colocando nossa atenção, meditando nesse livro de Colossenses. E o tema maior é meditando no livro de Colossenses. E estamos, de fato, olhando essa linda carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento. Ele ficou 2 anos no seu primeiro aprisionamento em Roma. Ele já vinha de uma prisão em Cesareia de Filipos, que completou 2 anos, então eram 4 anos de aprisionamento. E como já falei aos meus irmãos, foi exatamente nesse momento que o Senhor abriu os céus e derramou as suas mais lindas e profundas revelações ao coração do apóstolo Paulo. Foi ali que ele recebeu a revelação da carta aos Efésios, Filipenses, esta que nós estamos olhando, Colossenses, também uma pessoal que é de Filemon, que é dentro desse mesmo contexto do livro de Colossenses. Então o céu se escancarou sobre o apóstolo Paulo e ele escreveu esta linda carta. E como nós dissemos, a igreja de Colossenses, ela estava sendo atacada por falsos mestres. E esses falsos mestres estavam trazendo uma terrível heresia para dentro da igreja naquela ocasião. Era uma heresia agnóstica. E qual era o objetivo, então, desses falsos mestres? Atingir, ter o alvo diretamente para atacar a Cristo Jesus, a sua soberania, a sua primazia, a sua divindade. Essa heresia gnóstica tinha como finalidade negar veementemente que o sacrifício de Cristo era o meio pelo qual nós tínhamos o caminho da nossa redenção. Então Paulo, diante de todos esses desafios, o que ele faz? Ele escreve esta carta e nos apresenta uma das mais lindas cristologias que nós temos descritas na Bíblia. Nós temos a cristologia escrita lá em Hebreus, nós temos em Romanos uma parte, nós temos em Filipenses, mas aqui é como se os céus se abrissem para o coração do apóstolo Paulo. E ele começa então a nos mostrar, em determinado momento aqui no capítulo que nós já estudamos, que Cristo, esse Cristo que eles estão negando, verdadeiramente é a imagem do Deus visível. Esse Cristo que eles estão negando é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste, Paulo fala. E nessa fala que eu disse para vocês, que nós já estudamos, mostra-nos a palavra de Deus o quê? Que nele foram criadas, ou seja, ele é o grande projetista de tudo aquilo que nós conhecemos. Mas ele não é somente o projetista, o arquiteto, mas ele que realizou todas as coisas. Ele é o engenheiro, executor de toda a obra. E por fim, ele é o próprio herdeiro de tudo aquilo que ele criou. Aí na sequência nós falamos que nele tudo subsiste, ou seja, ele é o sustentador de todas as coisas. Então Paulo joga o farol na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira gloriosa. Ele fala que Cristo é a plenitude do próprio Deus. Paulo fala que Cristo é o mistério de Deus, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo fala, olha, corporalmente em Cristo encontra-se toda a plenitude de Deus revelada. Ou seja, Paulo está dizendo àqueles irmãos, Cristo, 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 Cristo. É esta a realidade que Paulo está colocando para aqueles irmãos, para que eles fossem vacinados contra aquele ataque herético que estava acontecendo. Isso é extremamente lindo para os nossos corações. Então essas coisas nós já vimos com os irmãos, já apresentamos aos nossos amados irmãos. Não existe, queridos irmãos, como eu disse a vocês, nem um pedacinho nesse universo que não tenha um carimbo do Senhor Jesus Cristo. Não existe absolutamente nada. Não existe. Tudo tem um carimbo assinado Jesus Cristo. Nada. Tudo é de Cristo Jesus. Esse universo pertence a Ele. Isso é maravilhoso, é extremamente confortante para os nossos corações. Isso é lindo. E na semana passada nós falamos aqui para os meus irmãos a respeito da seriedade do pecado na vida da nova criatura. Não foi isso que nós tratamos aqui? Para darmos aqueles passos, iniciais da nossa reunião dessa noite. Nós tratamos de modo muito pontual do pecado da imoralidade. Não foi isso? Eu falei para vocês que a droga do momento do século XXI tem um nome, pornografia.
pornografia. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Isso tem desgraçado famílias, tem destruído casais, tem destruído jovens, tem destruído adolescentes. As crianças estão começando a pornografia com 8 anos de idade. Já falei para vocês, pais, cuidem disso aqui. Cuidem desse aparelho chamado celular. Mostrei para vocês a seriedade que é o pecado da imoralidade. O pecado da imoralidade é enganador, ele é escravizador, ele é maligno, ele destrói vidas. Não foi isso que eu disse para vocês? É extremamente sério isso, queridos irmãos. E junto a essa situação que eu mais apresentei para vocês, eu falei para vocês que nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Está havendo o renascimento do Império Romano nos nossos dias. Os costumes pagãos estão sendo trazidos novamente à tona. Deus está banido da sociedade. As leis baniram Deus. As escolas baniram Deus. As famílias estão banindo Deus de sua volta. Isso que está acontecendo. Nós vivemos numa época, queridos irmãos, que em determinados países, nós já sabemos quais, onde quando se aprova uma lei favorável ao aborto, sai uma multidão de mulheres em grande passeata gritando a vitória que alcançaram, porque são livres para fazer o que bem entenderem com o seu corpo. Esse é o tempo que você vive. Isso é a reedição do paganismo. Hoje as leis querem tirar a pedofilia como um crime e colocar simplesmente como opção sexual. Isso é a reedição do Império Romano que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, queridos irmãos. Essa é a realidade. E qual deve ser a nossa posição diante dessa situação tão terrível que nós nos encontramos? Permita-me lembrar de um ponto ainda que eu falei para vocês na semana passada, que esta humanidade, ela foi governada por 18 séculos, por princípios cristãos, por incrível que pareça. A humanidade toda não era cristã, mas os princípios governantes eram cristãos, que são os seguintes: verdade absoluta, família nuclear, ou seja, um homem casar com uma mulher e tem filhos, moralidade e valores da vida. Eram os 4 elementos fundamentais que governavam a humanidade. Mas em 1789, vocês sabem o que aconteceu, né? O que aconteceu? O iluminismo, não é isso? A idade das luzes chegou, é o que eles diziam: liberdade, fraternidade, igualdade. Exatamente, e debaixo desse lema, os homens pensavam que trariam à sociedade o pleno significado da vida, encontraria plena liberdade. Mas qual foi o resultado? Do homem colocar a razão acima de todas as coisas. Miséria, destruição e escravidão, loucura. É isso que aconteceu. O maior derramamento de sangue de toda a história nós temos dentro desse contexto. Por quê? Tirou-se Deus do centro e colocou-se a luz da razão do homem. Esse é o resultado. Aí eu falei para vocês que o pai do comunismo, ou o berço do comunismo, ou o ventre do comunismo, o ventre das guerras mundiais, encontra-se ali. Porque é o homem no centro. Essa é a realidade. Agora deixa eu fazer um paralelo que eu não fiz para vocês na semana passada. Nesse mesmo período, nesse exato mesmo período, na Inglaterra, Deus levantou um homem chamado John Wesley. Um homem chamado John Wesley, que em cima do seu cavalo viajou em torno de 250 mil milhas por toda a Inglaterra, pregando o Evangelho. A Inglaterra experimentou um dos maiores avivamentos de toda a história. Enquanto na França havia um derramamento de sangue, na Inglaterra, no Reino Unido, havia um derramamento da graça de Deus. Deus precisou apenas de um homem, uma Bíblia e um cavalo, para que o seu Evangelho fosse completamente espalhado por toda a Inglaterra. Ouça o testemunho de um camponês que morava num povoado chamado Cornwall, na Inglaterra. Esse camponês conta o seguinte no seu testemunho. Ele falou que num determinado momento, ele percebeu um nobre inglês que era da capital, indo para naquele povoado, passou um tempo lá, e esse nobre inglês estava procurando o quê? Um pub, procurando um botequim para tomar um destilado. E não encontrou, não havia jeito de encontrar.
E ele chegou diante desse camponês e, escuta, não tem nenhum boteco aqui, nessa triste cidade? E esse camponês, percebendo que era um nobre, ele tirou seu chapéu, se inclinou diante daquele nobre e falou assim: meu caro senhor, há mais de 100 anos atrás, passou um homem por aqui chamado John Wesley. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Há mais de 100 anos passou um homem por aqui chamado John Wesley. Que impacto é esse? Apenas uma frase desse grande pregador do século XVIII, chamado John Wesley: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada busquem senão a Deus, e eu abalarei este mundo. Essa é a realidade. Sabe, queridos irmãos, que o Senhor levante nesse tempo não apenas muitos Wesleys, mas que Ele levante toda uma geração de cristãos comprometidos com o Evangelho, que nada temam senão o pecado, que nada amem senão a Deus, e nós abalaremos o mundo. Esta é a realidade. Para tanto, queridos irmãos, nós precisamos ter uma vida de testemunho. Esse é o nosso assunto da noite. Nós precisamos ter uma vida de testemunho. E conforme já disse aos meus irmãos anteriormente, Colossenses tem 4 capítulos. E nós dividimos esses 4 capítulos em 8 mensagens. 8 mensagens para que nós possamos ter aí uma didática melhor para interagirmos. E hoje nós estamos no 5º assunto, na 5ª mensagem daquilo que nós estamos propondo aos irmãos, e ela tem como título principal uma vida de testemunho. Agora, junto comigo em Colossenses, por favor, capítulo 3, nós já lemos os versículos introdutórios, do versículo 12 ao 17. Quero fazer algumas observações introdutórias para vocês daquilo que vamos falar. O que Paulo queria, o que ele desejava no seu coração ao escrever essas verdades àqueles irmãos em Colossos. Paulo está exortando aqueles irmãos para que eles fossem revestidos de uma nova roupagem. Paulo queria que verdadeiramente aqueles irmãos impactassem aquela sociedade pagã na qual eles participavam. Paulo queria que através da vida de união com Cristo daqueles irmãos, aqueles irmãos pudessem tocar aquela sociedade, como nós sabemos foi tocado. Uma coisa que eu disse na reunião passada foi que o cristianismo precisou apenas de 4 séculos para contagiar todo o império pela vida de testemunho. Isso é maravilhoso. Então Paulo está orientando aqueles irmãos a que de fato eles vivessem vidas tais que pudessem ser vidas demonstradas, vidas que pudessem manifestar um genuíno testemunho. Paulo está dizendo para eles, é o seguinte: vocês que têm uma vida de união com Cristo agora, vocês precisam mortificar. Vocês precisam, como nós estudamos na semana passada, fazer morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, etc, etc, etc. Vocês precisam. E por que Paulo estava dando essa orientação enfática, como nós estudamos? É porque verdadeiramente eles já tinham o velho homem deles crucificado com Cristo. Foi o que nós falamos. Uma vez que eles já morreram com Cristo, eles podem considerar-se mortos em Cristo para o pecado e podem avançar. Tudo isso nós falamos na semana passada. Paulo então queria que aqueles irmãos fossem revestidos de uma nova roupagem, de um novo tipo de roupa que poderia, de fato, ao usar essa roupa, ser um grande testemunho na sociedade. Eu estou usando a palavra roupa aqui como uma metáfora, vocês vão me entender logo mais. Vejamos então o texto aqui, capítulo 3, onde nós estamos. Vou rever o versículo 12 por enquanto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui eu quero fazer uma observação inicial. Por que Paulo, ele escreve de modo específico aqui, revesti-vos, pois, como ele fala, eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados.
Isso aqui tem um porquê o apóstolo Paulo está colocando isso para nós. Na realidade, essas expressões, né, somando-as aqui, eleitos, como eu falei para vocês, eleitos, santos e amados, eram expressões ou palavras que eram dirigidas aos judeus. Porque os judeus se viam como o povo escolhido, os judeus se viam como a nação santa, os judeus se viam como aqueles que eram verdadeiramente amados por Deus. Para os judeus, você sabe que os gentios nada mais era do que combustível para o inferno. Então Paulo, diante dessa situação, ele vai colocar essa expressão linda e aplicar essas verdades aos gentios, mostrando que a graça de Deus, mostrando que a graça dele foi derramada sobre todos os homens da face dessa terra. Então não era somente essas palavras que seriam dirigidas aos judeus, mas todos nós, a todos os gentios. Nós somos eleitos em Cristo, somos santos em Cristo e somos amados em Cristo. Lembre-se, a nossa eleição necessariamente acontece quando nós já estamos em Cristo. Quando nós nascemos de novo, você torna-se um eleito. Você não é eleito para estar em Cristo, você é eleito por estar em Cristo. E não para chegar a Ele, mas a partir dEle. Sempre assim. Essa é a eleição que nós cremos. Então Paulo queria aplicar essa verdade aos gentios, mostrando que verdadeiramente eles eram eleitos em Cristo, eles eram santos em Cristo, eles eram amados em Cristo Jesus. Na economia de Deus, queridos irmãos, Ele não tem uma nação mais favorecida agora. Ele não tem a Israel como uma nação top na lista dele, não. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos sacerdócio real, nós somos a raça eleita, nós somos a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus que foi separado para anunciar o Evangelho. Então nós somos a raça eleita, nós somos o povo de Deus, a igreja é a soma de judeus, mas gentios, simples assim. Isso é bom? Então, é uma observação que eu faço introdutória para que os irmãos entendam aqui. Agora, vamos considerar essas virtudes. De olho na Bíblia novamente, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Até aí. Preciso fazer uma outra observação importante para vocês. Aí é em forma de pergunta. Olha só. Por que Paulo não menciona virtudes como eficiência, desempenho, inteligência, competência, destreza? São virtudes. Mas Paulo não fala dessas virtudes que são apresentadas externamente. Ele vai mostrar virtudes que brotam do coração. Isso é bastante significativo para nós. Paulo apresenta então uma vestimenta que de fato iria abalar aquela sociedade pagã. E se nós verdadeiramente tomarmos a sério essa realidade, vestindo-nos dessa vestimenta, nós iremos abalar a sociedade na qual vivemos. O que o mundo aí fora precisa é de irmãos e irmãs que estejam revestidos destes vestuários que nós vamos analisar aqui. Vamos olhar, ainda que de maneira assim resumida, mas cada um deles. Versículo 12. A primeira peça de roupa que aparece aí, ternos afetos de misericórdia. Ele começa com isso aqui. E por que Paulo começa a mostrar para nós aqui que a primeira peça que deve ocupar aí o nosso vestuário seria essa misericórdia? Porque dentro do contexto antigo, e também nós vemos o nosso contexto agora, se algo que o mundo precisava e precisa, é de misericórdia. Permitam-me voltar na história novamente e dizer algo para vocês aqui. Para aquele império pagão relativista, o sofrimento de pessoas não tinha nenhum tipo de, nenhum tipo de ação na vida deles que pudesse constrangê-los. O sofrimento de animais, o sofrimento de pessoas, de aleijados, de pessoas doentes, de pessoas que tinham problemas mentais, não significava absolutamente nada para aqueles que viviam naquela época.
o que eu tenho a dizer para vocês, foi o cristianismo que trouxe para este mundo caído a realidade da misericórdia. Foi o cristianismo. Foi o cristianismo. Cristianismo significa o quê? É ser perturbado no seu íntimo pela dor do outro. Quer uma boa definição de compaixão e misericórdia? É ser perturbado no seu íntimo, nas suas entranhas, pela dor do outro. E foi exatamente o cristianismo que trouxe essa realidade, que impactou aquela sociedade. Vocês se lembram quando eu falei das meninas que eram levadas, quando bebês, para aquele templo chamado Coluna de Lactária, para serem ali ofertadas para serem prostitutas e prostitutos cultuais? E os cristãos iam lá, as famílias cristãs traziam aquelas meninas e cuidavam como suas próprias filhas? Isso é misericórdia. Isso significa uma ação de compaixão no coração. Foi o cristianismo que trouxe essa realidade. Essa veste é extremamente maravilhosa para nós. Tem uma pequena ilustração, uma historieta que vai nos ajudar muito a pensar no que é misericórdia. Permita-me contar aqui para vocês. Um senhor que gostava muito de cachorro, ele estava andando pela rua e viu um cachorrinho, mas o cachorrinho estava muito adoecido, cheio de sarna, perdendo pelo, magro, já esquelético, já com mau cheiro. E esse homem se compadeceu muito desse cachorrinho e pegou esse cachorrinho e levou para sua casa, depois levou para o veterinário, fez todos os atendimentos necessários que poderia ser feito, comprou a medicação, passou a medicação, começou a dar alimentação a esse cachorrinho começou a ser tratado, a ser curado, começou a ganhar peso, a ficar bonito, a pelagem veio e se tornou normal. E aquele cachorro então estava muito feliz. Passaram-se mês, 2 meses e tal. De repente um dia o cachorro sumiu. Aí esse senhor que o acolheu falou assim: onde está o fulaninho, né, o meu cachorrinho? Sumiu. Passou um dia, passaram-se 2 dias, deve ter voltado para o seu antigo dono ou tomado qualquer outro rumo. Mas passaram-se aí um mês e meio, de repente ele ouve um latido na frente da sua casa. E quando ele abre a porta, ele vai lá, ele vê o latido. Sabe o que ele vê? Ele vê o cachorrinho com mais 10 cachorrinhos perebentos. Sabe por quê? Ele encontrou misericórdia. Ele sabe a casa onde ele vai achar misericórdia. Ele saberia que aqueles cachorrinhos seriam acolhidos. Isso é compaixão, isso é misericórdia. E foi exatamente o cristianismo que trouxe isso para aquela realidade. Essa veste, ela é maravilhosa. Esta veste, ela é tão necessária em nossos dias. É tão necessária numa sociedade egórica, egolátrica que nós vivemos, onde as pessoas não têm mais compaixão, onde as palavras principais que têm se registrados desde o século XX e XXI, sabe quais são? Meu, eu. Essas são as palavras mais recitadas no atual século também. Meu, eu. É o mundo egórico que nós estamos inseridos. Então vocês percebem por que Paulo está aconselhando aqueles irmãos nessa primeira peça, nessa primeira veste, que eles estivessem trajados de ternos afetos de misericórdia. Isso iria contagiar aquela sociedade, não tem a menor dúvida. Vamos avançar na segunda peça. Nós estamos aqui no versículo 12, depois das ternos afetos de misericórdia, vem de bondade. Talvez uma outra versão aparece a palavra benignidade, que é uma boa versão para essa palavra. E essa palavra benignidade, ela é muito bela. Ela se destaca como um testemunho verdadeiro do cristão. Aí eu vou ler a definição para vocês aqui encontrada. É a virtude do cristão para quem o bem de seu próximo é tão caro como o seu próprio bem. Olha só que interessante. É a virtude do cristão para quem
o bem do seu próximo é tão caro, tão importante como o seu próprio bem. Isso chocava aquela sociedade. Era exatamente dessa forma que aqueles irmãos iriam, de fato, testemunhar no meio daquela sociedade pagã, relativista, completamente imoral, perdida. Interessante isso. Então aqui nós temos essa segunda vestimenta, que é a bondade ou a benignidade. Agora, a terceira veste, aparece a palavra humildade. Humildade. E essa palavra é muito interessante, porque é dito que a humildade é uma virtude que foi criada e introduzida pelo cristianismo também. Se você estudar o grego clássico, você nunca encontrará a palavra humildade, a não ser que ela esteja associada com nível de baixeza, servilismo, subserviência. É uma palavra negativa. Negativa. Então, a palavra humildade, como nós aplicamos e conhecemos hoje, ela foi trazida pela realidade do cristianismo. Na realidade, esta palavra, esta expressão humildade, esse fato, essa virtude é a mais elevada que um cristão pode ter, pois ela reflete de modo claro o caráter de Cristo Jesus. É a humildade. Então, essa veste, essa parte, essa peça de roupa é extremamente rica para nós. E isto chocou profundamente aquela sociedade. Porque dentro do contexto daquele império pagão, a humildade que com aquela classificação que nós mostramos aqui, simplesmente era demonstração de completa fraqueza. Fraqueza. Mas para nós, não. Vocês se lembram de João capítulo 13? Não precisam ir lá. João capítulo 13. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Aí na sequência diz a palavra seguinte: depois de ele ter dito essas palavras, ele levantou-se da ceia, isso é o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador, aquele que fez todas as coisas. Olha o que ele fez. A Bíblia fala que ele levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingida. Você imaginou a cena? O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, diante desse quadro, ele tirou a sua vestimenta, ele cingiu-se com uma veste de servo, ele encheu a bacia com água e foi aos seus discípulos, ajoelhou-se para lavar os pés e lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Que rei é este? João, que rei é esse que nós temos? Isso é humildade. Humildade é uma pessoa que não pensa em si mesma, é uma pessoa que pensa no outro. Então olha que vestuário, isso era completamente desconhecido dentro do contexto daquele império, e é desconhecido na nossa realidade. Isso precisa tocar o nosso coração, lembrando-se que estas expressões de virtudes eram demonstradas e precisavam ser demonstradas na vida prática, dia a dia de todos aqueles irmãos. Mas tem uma sequente aqui, vamos olhar novamente o versículo 12. Depois da palavra humildade vem a palavra mansidão. Mansidão. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa guiada por Deus. É uma bela definição. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa guiada por Deus. Mansa não é passiva. Uma pessoa mansa não é uma pessoa passiva. Uma pessoa mansa é uma pessoa que é guiada por Deus. É força controlada. Aí vem uma definição que eu quero colocar para vocês aqui. Essa pessoa mansa tem ao mesmo tempo a energia, ou seja, a força e o vigor e a suavidade da verdadeira gentileza. É a soma da energia, do vigor, do labor com a suavidade da gentileza. Isso é mansidão. Não é passividade. É força controlada pelo Espírito. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que é governada, é guiada por Deus. E esta veste também chamava a atenção daquela sociedade mergulhada no egocentrismo. Então estamos montando um guarda-roupa aqui.
Exatamente o que Paulo queria que aqueles irmãos, de fato, entendessem é que era através destas realidades íntimas eles contagiariam todo aquele império. Isso é maravilhoso. Na sequência, nós temos aí no versículo 12, depois da palavra mansidão, longanimidade. Talvez uma outra versão traz a palavra paciência. Aí tem uma definição aqui que me pegou muito. E essa definição diz o seguinte: o que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem um espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Ai, 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 ai. Uma pessoa que jamais perde a paciência com o próximo. Isso está muito além daquilo que nós podemos exercer com a nossa própria força. É completamente impossível. Aí esse mesmo autor que está trabalhando essa palavra vai dizer o seguinte: olha, insultos, maus entendidos jamais empurram essa pessoa longânima ao estado de amargura ou de cólera. Como eu preciso disso, Fernandinho? Como eu preciso dessa realidade? Esse vestuário parece que eu olho o guarda-roupa e ele está faltando. Porque nós somos muito reativos. Nós somos extremamente reativos. E Jesus, para complicar a nossa vida, ele fala o seguinte: olha, aquele que te ferir a face direita, volta à esquerda. Aquele que demandar contigo a túnica, entrega a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele. Jesus podia simplesmente nos ajudar de uma maneira mais suave. Léo, ele poderia dizer o seguinte: olha, aquele que te ferir a face direita, abaixa a cabeça, fica tranquilo, é assim mesmo. Já seria uma vitória, meu irmão. Hein, Lucas, você pensou? Jesus podia falar assim: Lucas, demandaram contigo a tua túnica, abaixa a cabeça, fica tranquilo. Já seria uma vitória, não seria? Não seria? Muita vitória, né, Wagner? Te obrigaram a andar uma milha? Vai tranquilo, é rapidinho. 1,6 km aí, você já vai. Mas Jesus, ele vai mostrar alguma coisa para nós. Sabe o que, Rodrigo? Que o cristianismo começa na segunda face. O cristianismo começa, sabe onde? É na capa. E o cristianismo começa na segunda milha. Nós estamos longe, Bruno? Longe, não é? Isso é cristianismo. Então Jesus, ele mostra o impossível para nós, para que nós entendamos: Senhor, é impossível. Eu sei. Só com a minha vida dentro de vocês que isso será possível. É só vocês revestindo-vos com estas realidades aqui que vocês poderão. Esse é o ensino da palavra de Deus. Como ser longânimo. Como não ser elevado aqui num estado muitas vezes, sabe, de reação diante do fato que nós estamos enfrentando. Mas essa é uma vestimenta que nós precisamos ter no nosso guarda-roupa espiritual. Na sequência agora o versículo 13. Eu vou juntar as duas palavras aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha queixa contra outrem. Eu vou juntar o suportar e o perdoar aqui numa mesma virtude. Suportar e perdoar. Aqui há algo maravilhoso para nós. O cristão, sabe, meus irmãos, o cristão jamais deve esquecer que ele é aquele que foi perdoado de uma dívida que chegava ao patamar de 10 mil talentos, Murilo, 10 mil talentos, 60 milhões de dias de serviço, 60 milhões pelas contas. Os impostos da Idumeia, da Judéia e também o estado de Nazaré não cobriam os 10 mil talentos, era bem menos. Ou seja, era uma dívida impagável. Mas a Bíblia fala que nós fomos perdoados. Mas aí a Bíblia fala que esse mesmo cristão que foi perdoado de uma dívida de 10 mil talentos, ele tem alguém que deve para ele 100 denários. 3 meses de serviço. Não é perfeitamente possível e dá para pagar? Mas muitas vezes nós somos com aquele servo mau, que vamos com a faca na garganta daquele que nos deve, não queremos perdoar, e colocamos ele na prisão. Aí a Bíblia fala que isso chega ao coração do seu Senhor, e ele é lançado aos verdugos,
Sabe o que significa ser lançados verdugos? Porque quando você não perdoa alguém, sabe o que acontece, meu irmão? Você é chicoteado pelas suas emoções. Você é chicoteado pelo próprio espírito de amargura que está em você. Você é chicoteado pela mágoa que toma conta da sua vida. Você é chicoteado por isso. Você fica doente, você tem gastrite. Você é chicoteado. Deus não te castiga, não. Deus te entrega a você. Então, por isso que é sério. Então, quando nós falamos suportar e perdoar, significa que eu jamais vou esquecer que eu fui perdoado de uma dívida impagável, de 10.000 talentos. E tudo mais que uma pessoa fizer contra mim, nunca vai ultrapassar o valor de 100 denários. Essa é a realidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Abre o coração, eu não preciso ver não, abre a gaiolinha do coração. Quantas pessoas estão aí dentro? Tem gente aí dentro que você está mantendo no cárcere da falta do perdão? Você tem alguém escondidinho aí? Abre o teu coração. Às vezes tem pessoas que têm uma coleção de gente dentro. Às vezes uma pessoa que está aí dentro, você não perdoa. Abre a gaiola do seu coração. Abre essa porta, arranca essa porta. Deixa esse bicho voar. Porque ele está destruindo você. Se você não tiver um coração perdoador, você vai se autodestruir. Gente, isso é muito sério. Tem pessoas que morrem, mas não perdoam. Eu não posso perdoar. Você não sabe o que aconteceu comigo. Não é assim que as pessoas fazem? Deixe esse passarinho voar. Você é livre. Lembre-se, você foi perdoado de uma dívida impagável. Isso que está perdoando teu coração, 100 denários. Perdoa agora no teu coração, não precisa falar para mim não. Senhor, eu quero liberar. Abre essa gaiola, deixa esse bichinho voar. Senhor, está perdoado em nome de Jesus. Sou uma pessoa livre. Essa é a realidade que vai te trazer paz no seu coração. Isso expressa o caráter de Cristo. Isso expressa o caráter do céu. É inimaginável para nós, sabe, Felipe? É inimaginável para nós lá na cruz, nas dores mais atrozes do teu Senhor, às 9 horas da manhã, que é exatamente naquele momento do profundo estresse, quando ele é levantado na cruz. As primeiras palavras dos 7 brados que ele deu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu fico pensando, mas como assim? Senhor, desça um raio na cabeça dele. Não, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A pessoa mais livre que possa estar nessa sala é uma pessoa que põe a cabeça no travesseiro e dorme. Porque não dorme acompanhado de ninguém no seu coração. Lance o perdão, meu irmão, minha irmã. Você vai evitar de tomar muito remédio na sua vida. Esse é de graça. É um remédio gratuito. E você vai experimentar essa libertação. Gente, nós não estamos brincando de cristianismo. Nós não reunimos aqui para brincar. Nós estamos aqui falando de coisa séria. Agora, na sequência, versículo 14. Vai nos dizer a palavra de Deus. Acima de tudo, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí é o sobretudo. É exatamente, vamos dizer assim, essa 7ª peça que compõe todo o vestuário, que é a mais bela vestimenta do cristão, que é o amor. É o amor. É esse amor que verdadeiramente tem o seu fator, que nos une intimamente em torno dele, que nos une intimamente um com o outro. Só o verdadeiro amor manterá inquebrável a nossa comunhão. Só o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não significa que nós não iremos errar. O verdadeiro amor significa que ele cobre multidão de pecados. E que nós sempre estaremos juntos nessa mesma jornada. Isso é maravilhoso. Temos percebido que cada uma dessas vestes que estamos expondo, com um pequeno detalhe, reflete o caráter de Cristo? Lógico. Qual é o teu vestuário? Cristo. Qual é a sua armadura celestial? Cristo.
Qual é a tua veste? Cristo. É dessa forma que Paulo então estava instruindo aqueles irmãos para que eles estivessem com esta vestimenta. E eles então derrotariam aquele império. Como fizeram? Pela vida. Pelo testemunho da vida. Na sequência, no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha só que coisa mais linda nós temos diante dos nossos olhos. A paz de Cristo se torna como um juiz no nosso coração. Esse é o fator que ordena a nossa jornada. O que ordena a nossa jornada, a nossa caminhada, não é a paz que eu tenho no meu coração. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu tenho uma paz profunda no meu coração que eu devo fazer isso. Eu tenho uma paz profunda que eu devo me relacionar dessa forma. Mas essa paz procede de onde? É somente a paz de Cristo que pode ser o árbitro nas nossas decisões, nos passos que nós devemos dar. Somente Cristo pode arbitrar em nossos corações. Estas vestes, de fato, têm uma marca, têm uma grife, e ela é celestial, nunca cai de moda. Tudo isso que nós estamos mostrando aqui, em todas as gerações, elas nunca saíram de cena. É a mesma grife que a igreja usou no passado, deve usar agora. E só que nós estamos fora da moda. Fora da moda bíblica. Nós estamos na nossa moda. E o Senhor quer que nós, de fato, tenhamos esse tipo de vestuário para que nós possamos ser testemunhas vivas. Lógico. E ele conclui dizendo aqui, no final do versículo lido, né? E sede agradecidos. A gratidão é uma das virtudes mais lindas que podem ou que pode ocupar nosso coração. Ser agradecido. Levantar pela manhã debaixo de uma chuva, muito obrigado, Senhor. Debaixo de um sol, muito obrigado, Senhor. É a gratidão. Irmãos, estas vestes têm necessariamente que ocupar o nosso guarda-roupa. A nossa vida precisa ser tomada por cada um deste vestuário aqui apresentado. Dessa forma, e é desta forma, né, ou foi dessa forma que os cristãos lá naquela época impactaram toda a sociedade na qual eles estavam inseridos. É assim, simples assim, que o Senhor nos chama. Quero dizer para vocês que naquele tempo não havia passeatas, não havia piquetes, não havia greves, não havia reivindicações políticas, não havia nada disso. Eles viviam uma vida de testemunho, uma vida de demonstração. É o que nossa sociedade precisa. Não precisa de piquete, não precisa fazer passeata. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de testemunho de vida. Da mesma forma hoje, queridos irmãos, nós somos chamados a uma vida de testemunho, a uma vida que verdadeiramente seja de demonstração, com todo esse vestuário. Conforme nós vimos aqui, misericórdia, bondade, ou benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, cheios de amor. Este tipo de vestuário que faz a diferença. Agora, para que nós possamos ir para a nossa conclusão, eu preciso fazer uma pergunta que deve estar no seu coração. Como, queridos irmãos, nós poderemos viver uma vida de testemunho numa sociedade pós-verdade, pós-moderna, numa sociedade secularista, numa sociedade pós-cristã, numa sociedade hedonista, numa sociedade narcisista, numa sociedade anticristã? Uau! Como que nós poderemos viver? Não é uma boa pergunta? Aí eu vou me recorrer agora a um sociólogo americano chamado James Davison Hunter. Ele escreveu um livro, acho que só tem em inglês, chama-se A Faithful Presence, Presença Fiel. E ele é um sociólogo cristão, e ele fala algumas coisas que nos respondem essas perguntas que eu fiz aqui. Como que nós vamos testemunhar nessa sociedade? Ele fala assim que nós precisamos evitar dois extremos, inicialmente.
O primeiro extremo que devemos evitar é o quietismo. Quietismo é, vamos dizer, um movimento que aconteceu no século XVII. E qual que era a finalidade desse movimento e que nós encontramos muitos por aí? É a tendência de nós ficarmos quietos diante da cultura pós-cristã na qual nós estamos inseridos. É a tendência de nós ficarmos alheios a tudo que está acontecendo. É a tendência de nós negarmos a realidade que está à nossa volta. Isso é um extremo. Ou seja, eu dou um passo atrás, fecho as cortinas da minha casa e o mundo está explodindo lá fora, eu não quero nem saber. Esse é um extremo. Isso pode incorrer num grande e terrível perigo de nós sermos cristãos privados e ateus públicos. Entende o que eu falo? Aqui nós somos cristãos, aleluia, glória a Deus. Mas lá fora, publicamente falando, ninguém sabe que Cristo habita em mim. Ninguém sabe. Esse é um perigo. Então, ele fala que nós devemos evitar esse primeiro extremo, que é o quietismo. Mas há um segundo extremo que nós devemos evitar, que ele chamou aqui de triunfalismo, que é o oposto. O que significa isso? Ele fala o seguinte, que nós devemos evitar de ficar ansiosos diante dos desafios que este século anti-Deus tem diante de nós. Evitar aquela realidade, vamos encarar, vamos para a luta, vamos para a marcha, vamos militar. Então são dois extremos que devemos evitar, o quietismo e esse triunfalismo que leva para a militância. Aí qual é a resposta que ele dá então para nós, para que nós possamos impactar a sociedade? O que o cristão precisa? Aí a tradução do livro dele, presença fiel. Aí vocês vão me entender o que eu quero dizer com isso. Como assim? Presença fiel. Se Deus te coloca, por exemplo, numa empresa, te coloca num lugar para trabalhar, seja ela privada, seja ela pública, como que você vai testemunhar? Pense na diversidade que você encontrará lá. Eu vou criar um cenário para você aqui agora. Você pode estar sentado, depende se é uma empresa, grandes pessoas. Você pode estar sentado do lado de um ateu. Você pode ter na sua frente um agnóstico, um budista atrás, um homossexual mais ali, um cristão meia boca do outro lado. O que fazer? Jesus te ama e eu também. Ele vai dar risada de você. Isso já não pega mais, gente. Como nós iremos testemunhar diante desse quadro? Isso é importante para nós. O que fazer? Então, esse irmão diz o seguinte: você precisa ter uma presença fiel. Em todas as esferas da sua vida, no seu negócio, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, presença fiel. Vocês já vão entender com mais clareza o que queremos dizer com isto. A sua vestimenta celestial testemunhará a sua postura, as suas escolhas, os seus valores, testemunharão silenciosamente. Silenciosamente. Associe essa presença fiel com essas vestes que não tem a performance aqui do trombone, mas tem a performance da vida. Cada uma das vestes que nós colocamos aqui fala-nos de caráter, fala-nos de vida, fala-nos de realidade. Como que você vai testemunhar? Primeiramente pela vida. Agora eu preciso que vocês abram num texto fora daqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Nós vamos associar, então, essa realidade, presença fiel que eu estou dizendo para vocês aqui, sabe, com essas vestes que eu apresentei para vocês, a 1 Pedro 3,15. Diz aí: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Você primeiramente tem que santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, no teu coração.
Sem isso, as demais falas posteriores aqui não faz sentido. Então, Cristo está sendo santificado como Senhor na sua vida? Ele é o Senhor? É Ele que dita as normas na sua vida? É Ele que verdadeiramente colocou em você todo aquele vestuário? Sendo isso sim, ou sendo a sua resposta sim para esse ponto, o que vai? Estando sempre, olha, sempre preparado para responder. A palavra responder aqui é apologia, fazer defesa da sua fé. A todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, guarde o que eu vou dizer para vocês. Todo ser humano nesse planeta tem um ponto de dor. Tem um ponto nevrálgico. Às vezes as pessoas escondem a sua dor, a sua mágoa, o seu desespero, a sua fraqueza, a sua carência, atrás de sorriso, atrás de bebidas, através de drogas, através de muitas coisas. Elas se escondem. E tem um sorriso maravilhoso. Mas ela sabe quem ela é. Todas as pessoas têm um ponto de dor. Você tem que orar por cada uma daquelas pessoas que eu falei para você, que se você estiver envolto a isso aí. Às vezes você é cercado de pessoas. Aí você fala, mas como é que eu vou acessar essa pessoa? Presença fiel. Aí, você está santificando Cristo como Senhor na tua vida? Ore. Senhor, fulano, fulana, aquela pessoa tão distante, às vezes ela é tão risonha, mas não sei o que está por trás. Senhor, mostra-me o ponto nevrálgico. Qual que é o ponto de dor dela? Quando isso for colocado diante do Senhor, o Senhor vai promover um caminho para que aquela pessoa venha até você. E a Bíblia está dizendo aqui, você estará sempre preparado para responder àquela pessoa, seja quem for, e ela vai pedir a razão da esperança que há em você. Presença fiel. Você tem a presença da vida, e aí você está preparado para falar, porque você santifica Cristo como Senhor no teu coração. Isso é maravilhoso, gente. Então nós temos aqui, de fato, um meio pelo qual nós podemos acessar essa sociedade nossa, pós-moderna, pós-verdade, pós, anticristã, não é só pós-cristã, para que nós possamos colocar o nosso testemunho, de tal forma que as pessoas vão ser impactadas pelo nosso testemunho. Sabe, Yolanda, nós fomos chamados para ser sal nessa terra e luz desse mundo. Sal nessa terra e luz desse mundo. Por onde quer que possamos. Ninguém ouve a voz da luz. A luz brilha. O sal, quando espalhado, ele faz a sua obra. Simples assim. Por onde nós formos, nós temos essa expressão natural. Não precisamos gritar. Porque isso é uma realidade. Então, queridos irmãos, quando Paulo escreve aos irmãos em Colossenses, chamando-os para que eles tivessem uma vida de testemunho, Paulo então descreve para nós todo aquele vestuário dividido naquelas vestes, para que eles pudessem então impactar aquela sociedade, como nós bem sabemos que eles fizeram isto, eles impactaram aquela sociedade. E você e eu, da mesma forma, hoje estamos sendo chamados para impactarmos a sociedade. Impactarmos. Estamos indo para o fim. Eu fiz um desafio aqui aos irmãos há algum tempo atrás. Talvez alguns de vocês, lógico, não estavam presentes e não vão saber. Peça uma vida para o Senhor. Uma. Peça duas não. Peça uma. Até dezembro. Olha, estou dando um prazo bom para vocês. Até dezembro. Se o Senhor der uma vida para vocês até dezembro, nós teremos um problema de lugares aqui, dentro desse ambiente. Uma vida. Presença fiel, meu irmão, minha irmã. Lá no teu trabalho, comece a olhar para cada uma daquelas pessoas como uma vida por quem Cristo morreu. Cristo deu a vida para aquela pessoa. Você pode até pensar, não, mas aquilo ali não tem jeito. Para você não, mas para Cristo tem. Peça, e você vai se surpreender que o Senhor vai responder a tua oração. Então, lembre-se, todos têm um ponto nevrálgico. E é por aí que nós devemos entrar. Para que nós, ao sermos argumentados sobre a razão da esperança que há no nosso coração, você tenha o que falar, além da tua vida que já está manifestando aquela pessoa.
o testemunho, a presença fiel e a fala. Simples assim. E nós vamos impactar a sociedade, queridos irmãos, não tem a menor dúvida disso. Então, dita essas palavras, nós vamos, então, buscar a face do Senhor, orar para que verdadeiramente Ele nos ajude nesse assunto. Que nós possamos, ao longo dessa semana que está se iniciando hoje, já com esse intuito, Senhor, me dê uma vida para que eu possa demonstrar presença fiel e que eu possa testemunhar. E que as pessoas possam ver em mim que o vestuário está adequadamente colocado. Que o Senhor nos ajude. Querido Senhor, conceda-nos a graça de sermos testemunhas fiéis nesta geração em que estamos vivendo, tão conturbada, uma geração que está sofrendo, que não tem mais valor, que não tem mais propósito, que não tem mais sentido em sua vida. Nos ajuda, Senhor, nós que carregamos a Ti mesmo em nosso coração, a vivermos vidas tais, vidas que possam demonstrar a Tua realidade em nós, que nós tenhamos uma presença fiel, que verdadeiramente nós possamos estar vestidos com todos os tipos de vestes aqui apresentados. Ajuda-nos, Senhor, ajuda o Teu povo. Nós temos uma semana pela frente, um desafio. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a avançar. Abençoe a cada um aqui presente, cada família representada, que possam desfrutar da Tua graça, do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, amados irmãos. Tenham uma semana com presença fiel. Amém.